Amém? Quem está com fome aí? Amém? Mas estão com fome. Hoje, eu não sei se é porque eu lembrei que eu estou de jejum, né? Não que eu não tenha lembrado, mas hoje. Aí eu pensei assim, ó, são 9h55, hoje eu sei que eu só vou tomar café ali 11h30, né? Meio-dia, aí o meu estômago tá tinido. Amém? Meus irmãos, vocês têm feito o acompanhamento aí do livro, só para eu ter uma noção de em qual capítulo que vocês estão. Amém? Tem? Isso aí. Amém. Graças a Deus, então. Olha, hoje a gente vai estar falando dos capítulos 10 ao 14. E eu espero que você saia daqui verdadeiramente abençoado. Lá em 1 Tessalonicenses, se você puder, né, só para a gente, pelo hábito, pelo menos aí ligar no seu celular ou então abrir a sua Bíblia, pelo menos nesse versículo, eu vou ler alguns, mas se você puder pelo menos abrir nesse, seria de grande valia. Está ali em 1 Tessalonicenses 5,19. Está lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Quem sabe onde está lá 1 Tessalonicenses sem ser no celular? 1 Tessalonicenses 5,19. É só aquilo ali, ó. Mas você tem noção da profundidade que é isso? Até uma coisa, olha, são 9h55. Se nós terminássemos o culto agora, talvez você não tenha compreendido a dimensão da profundidade que tudo que o pastor Cleberson falou aqui, nesses 10 minutos que ele ficou aqui após o louvor. Sabe, se o culto tivesse acabado aqui agora, a gente já teria muito a produzir. Muito a produzir. O fluir do Espírito Santo precisa estar presente na nossa vida. Então, se tivéssemos terminado agora, eu nem precisaria estar aqui falando, porque tudo que ele falou foi de uma valia e de uma profundidade imensa. Amém? Então, podemos ler ali juntos? O que fala ali, ó? Não apaguem o Espírito. Amém? Vamos lá? Não apaguem o Espírito. Ou então tem outras que dizem assim, ó, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Amém? Então hoje nós vamos meditar ali do capítulo 10 ao capítulo 14, e é um capítulo que fala sobre revelação, fala sobre o quebrantamento, né? Fala que nós precisamos glorificar a Jesus com a nossa vida. E eu até queria te dar um dado muito interessante, só que é muito triste. A primeiro momento parece muito bom, porém depois, quando você começar a realmente entender o que eu quero dizer, você vai ver que é muito triste. No Brasil, diz uma pesquisa que 89% das pessoas, então nós estamos aí com 210 milhões de brasileiros, disse que 89% dos brasileiros falam que acreditam em Deus. E nós vemos isso na rua, né? Todo mundo fala, meu Deus, perdi o ônibus. Meu Deus, aconteceu tal coisa. Meu Deus, bati o carro. Se você for ver, 89% das pessoas dizem que acreditam em Deus. Ou seja, é como se a cada 10 pessoas que a gente perguntar se acreditam em Deus, 9 dizem que sim. Porém, por que isso se torna triste? Porque muitas dessas milhões de pessoas, elas são apenas frequentadores de igreja. Amém? E essas pessoas que estão aqui dentro, e quem não veio aqui, mas que tem ouvido essa mensagem verdadeira, que a gente sabe que é pregada aqui em cima, que não seja uma dessas pessoas que são apenas frequentadores de igreja. Porque, meu irmão, é muita gente, 89% de 200 e tal milhões é muita gente. E você dizer simplesmente que acredita em Deus, isso não serve para nós sermos salvos. O dizer que acredita em Deus não basta. Há muito ainda para ser feito. Então, as pessoas até dizem, não, o Espírito Santo habita em mim, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu sei quem foi Jesus, olha, eu sei até que Jesus nasceu da Virgem Maria, eu até conheço a história ali que está em Mateus, em Marcos, eu até conheço essa história, mas apenas são frequentadores de igreja, conhecem porque sentam aqui e conhecem essas histórias. Mas isso é um perigo muito grande. Então, se é verdade que o Espírito Santo habita em nós e que o nosso corpo é esse templo do Espírito que a gente fala, não, eu sou o templo do Espírito Santo, me responda você se não deveria haver uma enorme diferença entre nós e as pessoas do mundo. Amém? Não deveria haver? Se nós dizemos que somos templo do Espírito Santo, precisa haver ali um abismo imenso
do estilo de vida que nós estamos levando. Então, será se eu levado a sério isso do que é ser templo do Espírito Santo? Olha, em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Nesse exato momento, nós temos o Espírito do próprio Deus, o Espírito do próprio que ressuscitou Jesus. Nós temos esse Espírito dentro de nós. Nós temos, foi o que acabou de ser falado, aquela música é muito linda, o Espírito Santo já está dentro de nós, mas agora nós precisamos fazer a nossa parte de deixar fluir isso dentro de nós. Então, o que a gente mais deseja além disso? O que pode ser mais precioso no mundo? Não importa se não existe dinheiro, pedra preciosa, não existe nada que você pensar aqui, não existe nada melhor e mais precioso do que ter o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que mais que a gente quer? Em Tiago 3,11, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode, é impossível sair água amarga e água doce da mesma fonte. Da nossa vida não pode deixar de ser exalado o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A paciência de novo. Então não pode deixar de gerar gentileza, de gerar virtudes na nossa vida, porque não pode ser água doce e água amarga da mesma fonte. Como é que da mesma boca você fala que é templo do Espírito Santo e da mesma boca saem palavras torpes, saem palavrão, saem palavras que você amaldiçoou o seu filho? Meu Deus, que isso? Aquela pessoa que te atravessa no trânsito ali, que te corta, como é que você joga palavras ao ar de que amaldiçoando aquela pessoa, né? Todo homem aqui já passou por isso, né? Todo homem, você querer provar que é mais homem que o outro, gente, prova, não existe isso. Como é que a gente quer provar? Não, eu não vou deixar aquele cara ali me fechou, é impossível. Calma, né? Vamos ter paciência, precisa sair virtudes da nossa boca. Então, precisamos compreender a importância, a ação e como que o Espírito Santo ele trabalha nesse tempo presente, porque para a gente não correr o risco, e se você ler o livro, você vai entender de forma muito mais ampla e fácil o que eu quero te dizer. Não podemos correr o risco de ficar apenas à beira do caminho, enquanto Jesus, o Espírito Santo, ele está conduzindo a igreja a vivenciar coisas profundas. Então, não fique de fora disso. Não fique de fora do que o Espírito Santo tem para nós vivermos. E a gente vê aqui na igreja, na comunidade Amai, graças a Deus por isso, né, pelos pastores, por vocês, por querer buscar o Espírito Santo, a gente vê uma ação realmente do Espírito Santo, uma alegria, um amor, uma paz da parte de vocês. Porém, pode ser muito melhor aqui de manhã, pode ser muito melhor à noite. Eu não estou falando de culto, estou falando das pessoas, estou falando da igreja. Não é ser aqui dentro agora, daqui de 9 às 11 da manhã, o amor exalar. Não adianta de nada. Não adianta apenas isso. O Espírito Santo tem muito mais coisas a fluir da nossa vida. Então, se por acaso a gente estiver vivendo uma vida, ou supostamente vivendo um propósito, e isso não depender de milagres, reveja você se realmente o que você está vivendo é o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Viver o propósito de Deus para a sua vida, ela depende de milagres a todo momento. Se você está vivendo algo na sua vida e você acha que você só depende da sua força para que aquilo aconteça, aquilo pode ser que não seja o propósito de Deus para a sua vida. Você lembra lá de Gideão e os 300? Começaram com 32 mil, Deus manda ir abatendo. Não, agora 22 mil foram embora, ficaram 10, agora só ficaram 300. O Senhor queria mostrar, olha, é por causa do meu poder que vocês vão vencer esse povo. Então, se você está vivendo, você e eu estamos vivendo algo que parece o propósito de Deus, mas nós não dependemos do Senhor para nada, nós não dependemos do fluir do Espírito Santo para nada, precisamos ter cuidado com isso. Abrir o olho, olha, será que realmente é isso que Deus quer para mim? Porque glória a Deus pelas dificuldades que a gente passa, vivenciando o propósito, vivenciando o que Deus quer para nós. Porque isso gera para nós uma desenvoltura da fé e não nos faz parar. A fé é o que não nos faz parar. Porque, olha, eu tenho certeza que é isso aqui que Deus quer para mim. É esse o propósito que Deus tem para mim. Então, independente do que aconteça, eu não vou parar, eu não vou desistir.
Eu não vou desistir. Pode ser que eu esteja aqui, ó, eu contra 135 mil homens, 135 mil guerreiros, não importa. O Senhor está comigo e isso basta. Eu não preciso nem de mais 299, eu não preciso nem de 300. Eu posso estar sozinho e guerrear contra tudo que venha sobre mim. E o que pode ser isso? Pode ser um luto que a família está vivenciando. Meu Deus, eu não vou deixar essa fé que eu possuo em Deus, eu não vou deixar de, mesmo nesse momento aqui de luto, eu não vou deixar do Espírito Santo fluir na minha vida. Eu não vou negar a nenhum momento a Jesus, a Deus. Não é porque o Senhor levou, que o Senhor achou melhor isso, de que eu vou negar, eu vou duvidar do poder de Deus. Amém? Então, isso é você não desistir. Né? Porque muitos se falam, não desista, mas o que é isso na prática? É a sua fé não esfriar. No momento que você não deixa a sua fé esfriar, no momento em que você está cada vez mais buscando e deixando o Espírito Santo fluir na sua vida, isso que é não desistir. Não importa o que aconteça, eu estou com Jesus. Amém? Então, o primeiro capítulo lá, o de 10, fala sobre a revelação. Em Romanos 12, 1, 2, olha o que diz. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então eu te pergunto, como que é esse processo de transformação na nossa vida? Como que é? É quando a gente oferece o nosso corpo, ali ó, como fala no 1, como sacrifício vivo, dedicando-nos ao serviço e sermos agradável a Ele. É nesse momento ali que começa o nosso processo de transformação. Então ó, é necessário que fique muito claro aqui para nós que no reino de Deus nada é obrigado. Amém? O Senhor, Ele nos resgata, porém, o Senhor, Ele não nos força a nada. O Senhor, Ele não nos obriga a nada. Você não é obrigado a estar aqui dentro da igreja, você não é obrigado a estar exalando amor lá fora, você não é obrigado a isso. Você está fazendo isso, e você faz isso, e se você ainda não faz, fará, para que o amor de Jesus flua dentro de nós. Flua através de nós esse amor o amor que Deus é. Deus é o próprio amor. Então, Deus não nos obriga a nada. Precisa haver uma cooperação da nossa parte de sermos revelados, e vamos entender o que é isso de ser revelados, né? Então precisa haver esse entendimento. O Senhor, Ele não me força a nada. O Senhor não me força a seguir o reino. Então não basta orar, nós orarmos apenas, Senhor, olha, me transforme, Senhor, faça a tua... Não basta isso. Precisa haver revelação e precisa haver aceitação. Então vamos entender o que é isso. O que é essa revelação? O que é revelação? Revelação é quando você enxerga da mesma forma como Deus vê. Amém? Da mesma forma, revelação é isso. Olha, eu enxergo da mesma forma que Deus vê. Porém, o diabo, e você e eu estudamos isso, de que o diabo ele usa algumas armadilhas para nos cegar dessa revelação. Então, não deixe que o diabo ele use isso que eu vou te falar agora para te impedir de adorar a Deus e de fluir do Espírito Santo. A primeira estratégia que o diabo usa é a estratégia, a armadilha da fantasia. O diabo, ele fantasia tudo o que parece, tudo que é ruim, ele fantasia como se fosse maravilhoso. E o livro ele nos dá o exemplo da vida dos artistas, né? Tem algum artista aqui dentro, famoso? Nem? Não tem. Mas se tivesse, esse artista que está aí sentado na mesma cadeira que você, do seu lado, ele tem ele tem os mesmos problemas que nós temos. Porém, qual que é a diferença? O que o mundo faz? O que o diabo tenta nos fazer? De que aquela pessoa ela não tem problema nenhum. De que aquela vida de artista que muitas vezes está destruída, a família está destruída, não tem tempo para a família, para os filhos. Aquilo ali, aquela foto, né, que a gente vê do casal sorrindo demais lá nas Maldivas. Parece que está tudo ótimo demais. E o diabo vai inserindo aos poucos o orgulho, a inveja no nosso coração, para que a gente ache que aquilo ali, olha, está maravilhoso. Eu queria, ó Deus, como eu queria estar vivendo isso aí. Como eu queria estar vivendo isso. Porém,
o Espírito Santo, o diabo, ele vai colocando ali as armadilhas para cegar a revelação, o que é a revelação. Então, primeira coisa, fantasia. O diabo ele usa coisas que são ruins a parecerem boas. Amém? O diabo ele coloca um glamour naquilo que muitas vezes não tem nada de glamour. Então, a segunda estratégia que o diabo usa para nos tirar o que é realmente a revelação é a distração e o desânimo. Amém? Quem aqui já ficou desanimado que, olha, hoje eu não vou trabalhar nem que o patrão me ligue? Quem já? Amém? Então, é todo mundo, né? Chega domingo à noite, você ouve aquele barulhinho do Fantástico na casa do vizinho, né? Porque você não assiste Fantástico, você já começa a bater aquela, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Então, o diabo, ele usa, esse foi um exemplo prático da nossa vida, mas o diabo, ele usa o desânimo da nossa fé e a distração para nos abater, para nos tirar o que realmente é a revelação. Então, não deixe que esse verdadeiro sentido do que é fluir do Espírito Santo e o foco da nossa vida, o que é, você ser distraído. E isso pode ser através de Facebook, de Instagram, de rede social. Não deixe você ser distraído, porque pode ser que o diabo esteja usando estratégias para selar, né, a nossa vida e nos afastar do Espírito Santo. Então, a terceira estratégia que o diabo usa, ele coloca dúvidas sobre a nossa identidade. Eu essa semana até conversei lá em casa sobre uma pessoa que nós conhecemos lá, vocês não conhecem, mas uma pessoa em comum da nossa família, que a gente estava comentando, olha, essa pessoa, ela claramente, ela tem falta de identidade do que realmente ela é em Deus. Sabe? Ela precisa da aprovação de terceiros, ela precisa de like no Instagram para realmente ser aprovada, sabe? Ter aquela aprovação social. Porém, isso é perigoso. Meu irmão, nós já fomos considerados santos. Quem sabia que a gente já é considerado santo? Amém? Até porque o Espírito Santo, ele é santo. E ele não poderia habitar em outro templo, em outro local, se nós já não fôssemos considerados santos. E para nós sermos considerados santos, já houve um processo, que é o processo da justificação. O Senhor já não se lembra mais daquilo do teu passado. Aquele pecado horrível que você cometeu, que você se lembre, aquilo hoje é uma ferida, né? É uma ferida que foi ali uma cicatriz, já foi uma ferida, hoje é uma cicatriz. O Senhor já não se lembra mais disso. Amém? E por isso é que a gente é considerado santo. Por isso é que o Espírito Santo pode habitar em nós. E nós estamos vivendo também o processo da santificação. O que é o processo da santificação? Olha, aquilo ali que eu fazia, eu já não faço mais. A gente vai falar isso na frente. E o processo da glorificação, que é quando nós nos encontrarmos com Jesus, ganharmos um novo corpo, isso sim é o processo da glorificação, e aí terá feito todo o processo de forma completa. Mas no momento, nós já vivenciamos a justificação, no momento em que nós tivemos a certeza da salvação, e a santificação diária na nossa vida. Então não deixe que essa crise de identidade, essa falta de identidade, tome conta do seu coração. Não, nós já somos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. Então, nós somos justificados. Então, é a revelação. A revelação o que é? Quando o Espírito Santo ele põe luz em tudo isso e nós passamos a enxergar essas possíveis armadilhas do diabo, essas possíveis armadilhas que o diabo tenta colocar na nossa vida. É nesse momento que a gente vê que tudo é ilusão. Você conhece lá quando Salomão fala, olha, tudo era ilusão, tudo era ilusão. Eu corri atrás de tanta coisa e no final eu vi que tudo era ilusão. Então, não deixe que essas armadilhas tomem conta de você. Em Lucas 15, a gente vê qual história? Você lembra lá o que está em Lucas 15? Isso estava no livro também, hein? Que história que tem de Lucas 15? É do filho? Do filho pródigo. Porém, eu até queria... E veja você se não faz até sentido isso. Eu até pensei assim, porque eu não sei se você sabe, né? Esses títulos aí que tem na sua Bíblia, isso aí foi a Sociedade Bíblica do Brasil que inseriu, né? Porque assim, a Bíblia era seguido. Então, esse termo filho pródigo, isso é algo que nós, seres humanos, nós colocamos ali para poder haver essa divisão na Bíblia. Mas pense você, se talvez... Estou tomando cuidado para eu não querer mudar a Bíblia, né? Para você achar que eu não quero mudar a Bíblia. Mas veja você se não seria melhor, ou faz mais um pouquinho de mais sentido, entenda o que eu quero te dizer, seria assim, ó, a história. O pai e os 2 filhos perdidos. Veja você, pense aí você. Pense no filho mais velho e no filho mais novo. Ambos estavam perdidos. Ambos tinham crise de identidade,
Ambos não sabiam o que eles já eram para o pai deles, e ambos foram fantasiados pelo mundo. Então assim, temos lá a história dos dois, o pai e os dois filhos perdidos. Ambos os filhos estavam perdidos. O mais novo, ele quis viver o quê? Uma vida de fantasia. Olha, a primeira armadilha de Satanás. Ele quis viver uma vida de fantasia no mundo. E o mundo, você e eu sabemos que o mundo, ele nos dá um prato cheio, né? De coisas. Um prato que parece maravilhoso. Uma fantasia, parece maravilhosa. Porém, o filho mais novo, ele foi lá e se curvou a esses pratos. Ele pediu a parte da herança ao pai. Antes, né? Isso era uma afronta, né? Como é que você vai pedir uma herança? Ó, você está falando assim, ó, pai, morre logo porque eu quero o meu dinheiro. A sua vida não importa para mim. Eu quero é viver o mundo. Então, ele se curvou a esse prato que o mundo estava dando para ele e desanimou, né? Ele desanimou em aguardar o tempo certo que ele tinha para vivenciar os seus bens. Então, o filho mais velho, qual era outro problema dele? Por que também ele estava perdido? Ele tinha uma crise de identidade. Ele não entendia que tudo aquilo já era dele. Olha, a hora que o pai fala assim, meu filho, mas tudo isso aqui era seu, a hora que você quisesse matar aqui um novilho, podia escolher o mais gordo, isso já era seu. Você já podia tomar posse disso, juntar os amigos, fazer um churrasco, isso já era seu. Meu irmão, trazendo a história do filho pródigo para a nossa vida hoje, é o seguinte, o Espírito Santo, ele tem muito ainda a nós fluirmos, né? O Espírito Santo tem muito a conceder de dons, de talentos, para que a gente possa usar isso na nossa vida. Porém, precisamos ir cada vez ir mais profundo e ter essa vontade, esse anseio de não falar assim, olha, basta para mim, o que eu já estou vivenciando já está bom demais. Para mim, e todo domingo e uma vez nas casas, para mim já basta isso. Não, o Espírito Santo, ele tem muito mais a nos dar. Então, o que é essa história do filho pródigo? Ambos estavam perdidos, já tinha muita coisa para eles vivenciarem dentro de casa, junto ao pai, porém não, eles quiseram vivenciar aquilo que o mundo queria. Isso você, não sei se você sabe, porém, quando o filho mais velho, ele chega em casa, ele estava cuidando lá do pasto, quando ele volta para casa e está lá tendo a festa, você se lembra que ele não entrou em casa? O pai teve que ir até lá fora para falar, filho, entre, Deus faz isso conosco, Deus faz isso conosco também, ele tem hora que nos puxa, né? Igual que ele fez com Paulo. Não adianta, esse aqui é meu. Porém, Paulo também teve a parte dele. Paulo, ele é considerado o maior missionário que já existiu. Então o Senhor resgatou ele? Resgatou. Mas Paulo falou, olha, eu não posso deixar de exalar isso aqui que eu vivenciei. Outras pessoas precisam conhecer isso aqui. Então Paulo foi e é considerado o maior missionário que já existiu na face da terra. Então depois que a revelação chegou, o filho mais novo, ele fez o quê? Voltou para a casa do pai e foi restaurado. Ele ganhou a melhor roupa que o pai tinha, o pai foi lá e colocou um anel no seu dedo, ganhou sandálias, e lá houve o processo da restauração. Ali houve a revelação, como é que eu vou viver nesse mundo aqui, sendo que na casa do pai eu tenho muito mais coisas a viver, coisas muito mais profundas. Amém? A segunda parte é do quebrantamento. Olha o que diz em 2 Coríntios 7, 9 e 10. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Diz assim, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então nós acabamos de ver, acabei de falar que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, ela gera revelação. A revelação, ela gera uma transformação. E a transformação, ela gera em nós a restauração. Amém? Isso ficou claro? Amém? Tem gente aqui ou não? Amém? Graças a Deus. Então a nossa mente, ela faz parte da nossa alma. A nossa mente, ela faz parte da nossa alma. A alma, não sei se você sabe, é onde ficam alojados os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando você sente raiva, quando você sente amor, é ali que está alojado, é na nossa alma que ficam esses sentimentos. E se você vê, a nossa mente está diretamente ligada à nossa alma. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles têm um reflexo na nossa alma. Então veja você, nem experimente fazer isso, mas lembre-se em algum momento da sua vida que isso aconteceu com você, da falta de perdão, como que isso te entristecia, você mesmo, a falta de liberar perdão, como nos gera uma angústia na nossa alma.
E a falta de perdão, ela só faz mal a nós mesmos, né? Como se a gente estivesse tomando veneno para nós mesmos. Então a nossa mente, isso de não, eu não vou perdoar, isso está diretamente afetando a nossa alma, as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Precisa haver uma substituição desses pensamentos e precisa haver uma renovação da nossa mente. Porque aí é que a gente vai viver uma vida que agrade a Deus. Então, se o diabo ele construiu na sua mente essas fantasias que eu falei, essas distrações, essa falta de identidade, quem eu sou, meu Deus, será se Deus me ama mesmo? Precisa haver uma reconstrução para que as coisas do céu reinem na sua vida, para que sejam substituídas as coisas do mundo, para que reinem as coisas do céu na nossa vida. Então, assim quando você for provado pelos problemas, pelo luto, pela tristeza, pela angústia, pelo problema ali do filho que, olha, é só Deus, só Deus pode, como a enfermidade. Meu Deus, nesse momento a gente não será atingido. Por quê? Porque a nossa mente ela está totalmente blindada e o Senhor ele já nos restaurou e já transformou a nossa mente. Então, como que a gente pode fazer isso? Você lembra lá de Paulo e Silas na prisão? Por isso que eu falei, os 10 minutos que o pastor Clebson teve aqui, a gente podia já ter acabado. Se eu tinha introdução na mensagem, o pastor Clebson já introduziu. Que foi falando que como é que você pode se encher e fluir o Espírito Santo? Olha, pega o exemplo de Paulo e Silas e traga para a sua vida. Eles na prisão, amarrados lá com os pés no tronco, eles glorificavam a Deus, citavam versículos, adoravam, oravam. Dessa forma, eu te garanto, é impossível não haver um relacionamento íntimo com Deus, né? É impossível as pessoas do seu trabalho, o seu patrão, o seu colega de trabalho da mesa do lado, ele não vê assim, olha, tem alguma coisa diferente no Murilo, tem alguma coisa diferente no Clepson, tem alguma coisa diferente. É impossível as pessoas não verem isso. É impossível. E, olha, eu te falo, o melhor elogio que você pode receber é falar, olha, tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é, você está, não sei, quem é da igreja sabe, olha, você está cheio do Espírito Santo, fulano é cheio do Espírito Santo, é muito melhor do que falar, olha, você tem um cabelo maravilhoso, você é lindo, meu irmão, isso não serve de nada. Quando a pessoa fala, olha, fulano é cheio do Espírito Santo, aquilo enche o coração, e é isso que a gente está buscando, é isso, não o reconhecimento dos outros, não o elogio do outro, não, mas a gente sabe, olha, meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Pode passar aqui qualquer demônio, pode entrar qualquer um endemoniado aqui, eu estou pronto, né? Meu Deus, a gente precisa querer vivenciar isso, estar cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente louva, cita esses versículos, proclama o nome do Senhor, tudo parece mais fácil. Como que a gente sabe então que houve essa renovação da mente? É simples, é no arrependimento. Quem é que sabe a diferença de arrependimento para remorso? Levante aí sua mão. Quem sabe? Quem não sabe eu vou te explicar. Então você nem precisa ficar preocupado. Arrependimento ela é totalmente diferente. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia de que daqui a pouco sobre uma história bíblica que foi muito claro isso. Arrependimento então ele é diferente de remorso. O remorso ele é a tristeza por você ter sido pego em flagrante num pecado, por exemplo. Aquilo te entristece o coração e você pensa o quê? Poxa, olha, é a dor da perda. O remorso é a dor da perda. Porém, quando essa tristeza passa, poxa, olha, estou com muita raiva, meu Deus, cara, que raiva, por que eu falei aquilo? Olha, meu Deus, não era para ter falado. Isso te entristece o coração, você pensa, olha, eu perdi ali uma chance. Você gera remorso. Porém, o que o remorso faz em você? Quando essa tristeza passa, quando passam os dias, você volta a fazer a mesma coisa, cometer o mesmo pecado. Você sabe que precisa mudar aquilo e comete o mesmo pecado. E gera ali a mesma tristeza, passam os dias, comete novamente. Isso é remorso, é a dor da perda, a dor da, tristeza que eu senti. E o arrependimento, ele é totalmente diferente. O remorso, ele te traz tristeza, porém não tem mudança. O arrependimento, ele também te traz tristeza, porém ele traz mudança. Se você estava vindo aqui, poxa, eu estou vindo aqui por esse caminho e olha, realmente eu falhei. Do jeito que eu falei com a minha mulher, olha, nunca mais eu posso fazer isso. Então, olha, eu nunca mais faço isso. O jeito que eu falei com a minha mulher, eu nunca mais faço aquilo. E eu mudo de direção. Amém? O remorso é a tristeza. Poxa, a mulher ficou chateada comigo. Olha, minha mulher agora está com raiva uma semana. Porém, passam os dias, você faz a mesma coisa. Isso é o remorso. Porém, arrependimento, olha, eu fiz isso, eu nunca mais faço isso. Senhor, me ajude, eu nunca mais a cometer esse pecado. Amém? Ficou claro? Então, o arrependimento é a mudança para sempre de atitude, para sempre de direção.
aquele pecado que eu cometi, eu não cometo mais. Então, se não houve mudança, como é que você sabe que houve renovação da sua mente? Se não houve mudança, não houve arrependimento. E se não houve arrependimento, não houve renovação da sua mente. Ainda precisa o Espírito Santo renovar a nossa mente e mudar coisas aí dentro. Então, o filho pródigo, ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Amém? Porém, eu quero te dar um outro exemplo na Bíblia, de muito claro, de arrependimento e remorso. Quem aqui conhece a história de Saul e de Davi? Amém? O que acontecia com Saul? Em 1 Samuel, Deus manda Saul ir até a cidade chamada Amaleque. E ele fala assim, ó, olha o que Deus fala para Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, a cidade, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem, preste atenção, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Porém, Saul vai lá, mata, e aí por que fala que Deus se arrependeu de ter ungido Saul como rei? Sabe o que aconteceu? Saul foi lá, matou todo mundo. Aí Saul fala assim, ó, junto ao exército dele, fala, ó, vamos separar aqui os melhores bois, as melhores vacas, as melhores ovelhas, e vamos levar lá para sacrificar ao Senhor. Vamos levar lá para a nossa terra para a gente sacrificar ao Senhor. E o que acontece? E um detalhe, Saul ele ainda levou o rei que chamava Agag. Ao invés de matar o rei também, como Deus mandou, Saul ele leva aquele rei vivo, preso, para poder o quê? Olha, eu fui lá naquela cidade e trouxe o rei vivo, eu matei aquela cidade, já não tem mais ninguém lá, só esse rei aqui, ó. Aí Samuel chega lá para conversar, Deus se arrepende e manda Samuel ir lá conversar com Saul. Aí Samuel chega e fala assim, Saul, tal, começa a conversar, aí Samuel fala, ô Saul, que balido é esse das ovelhas que eu estou ouvindo? Que mugido é esse que está aí das vacas que eu estou ouvindo? Aí Saul dá a desculpa. Saul fala assim, não, profeta, eu trouxe esses animais aí para poder oferecer ao Senhor. A gente separou os melhores bois, os melhores vacas para poder oferecer a ti. Então, daí é que vem aquele provérbio que minha mãe muito fala, que fala assim, Jonatas, Gabriel, Paula, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Sua mãe nunca te falou isso? Meu Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, ó, obedeça. Independente de qualquer coisa, obedeça. Então, ó, se Deus mandou, não queira sacrificar para Deus. Não, Deus mandou matar tudo. Então, Saul vai lá e dá uma desculpa. E qual que era a diferença de Davi? Davi não foi ali, trouxe ovelha, trouxe vaca. Não, foi algo muito maior. Davi vai lá, comete adultério, não bastava as centenas de mulheres que ele tinha, não bastava. Ele olha a mulher do outro na varanda, manda colocar... a mulher de Urias, né? Manda colocar aquele homem na fronte de batalha para morrer, para que ele pudesse ficar com a mulher dele. Então, um pecado muito maior. Porém, quando o profeta chega até Davi, ele fala, realmente, rei, profeta, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. E ele escreve o Salmo 51 que diz assim, ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aí o 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E Davi foi e nunca mais cometeu aquele pecado e é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Bem, então, ao invés de ficar dando desculpa, a pessoa chega para você, olha fulano, você falhou, você... Não, mas é por quê, cara? Aquela pessoa é muito... não aguento. Falo, não, realmente, olha, eu errei com aquela pessoa. Seja como Davi, e você vai ser conhecido e considerado um homem, Deus vai se agradar como um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Então, se houve mudança, houve arrependimento. Se não houve renovação da nossa mente. E o terceiro lá, que fala do capítulo 14, fala sobre que nós precisamos glorificar a Jesus. Já caminhando para o final, em João 14 diz assim, ó, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Quem tem o Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua alma, você tem certeza da salvação? Quem tem? Amém? Meu Deus, então precisamos deixar fluir esse Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. E eu e você, cheios desse mesmo Espírito, precisamos fazer a mesma coisa.
Após ter tido essa revelação que falamos acima, é importante a gente ter, claro, alguns sinais de se estamos ou não sendo movidos pelo Espírito Santo. Então, vamos ver como que você consegue discernir se está ou não sendo movido. São 5 pontos. O primeiro é, quem está cheio de Espírito, quem está cheio do Espírito Santo, ele sempre terá Jesus como centro da vida. E o que é isso? Você conhece alguém que saiu da igreja, você nunca mais viu aquela pessoa, você até pensa, meu Deus, onde que deve estar fulano uma hora dessa? O que fulano deve estar fazendo? E você vê aquela pessoa sumindo da igreja, aquela pessoa agora, você conhece até pela rede social agora, você vê algumas postagens, aquela pessoa completamente invertida do que realmente ela aprendeu na Bíblia. Eu conheço alguns, infelizmente, dessa forma. Tudo que foi ensinado na igreja parece que passou tempo, só veio para a igreja para passar tempo. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Amém? O que é isso ali? Aquela pessoa, ela se afasta da vida cristã, fica frustrado com Deus, fica frustrado com a igreja, fica frustrado com o pastor. E por que isso? Porque muito provavelmente essa pessoa ela só estava com Jesus pelo que ele faz e não pelo que Jesus é. Irmão, independente se Jesus curar, não curar, pastor Clebson não gosta dessa música. Se Deus curar, se Deus não curar, se Deus fizer, se Deus não fizer, independente disso, ele continua sendo o mesmo. Eu tive uma experiência muito, muito clara com o Espírito Santo há uns 3 anos atrás. Eu estava passando um perrengue danado. E em todas as áreas, né? Só no meu casamento, que graças a Deus estava ótimo, isso parece que já nos mantém muito mais fortes, né? Mas eu estava passando um perrengue, tinha acontecido uns negócios, umas decepções assim grandes com trabalho e tal. E eu estava descendo a escada, estava indo no supermercado, na padaria que foi, eu não tinha 1 centavo. E eu pensando, poxa, eu vou ter que passar no crédito. E aí, abri a porta assim de casa, pensei, e o Espírito Santo muito claro na minha vida, olha, Jonatas, eu estou amassando como se você fosse com uma flor, amassando como se fosse uma azeitona, para ver que perfume, para ver que óleo que sai aí de você, para ver o que está saindo da sua vida, o que você vai exalar. E aí eu senti claramente como se fosse permissões de Deus na minha vida, para ver o que ia exalar de mim. Ia exalar de mim murmuração, raiva, tristeza, vou maltratar agora minha mulher, todo mundo, ou eu vou exalar, olha, isso aqui é Deus que quer isso aqui para mim. Olha, eu falhei, teve coisas que eu errei, mas Senhor, olha, tenha compaixão de mim e agora eu vou vivenciar o processo. Mas era como se Deus estivesse falando assim, olha, eu quero amassar para ver que perfume que vai sair aí dessa flor. Então, se Jesus é o centro da nossa vida, não importa o que Deus faz. O que importa para nós é o que realmente Deus é na nossa vida. Amém? Então esse é um motivo aí que você consegue ver se você está sendo ou não pelo Espírito Santo. Se você pensa assim, se aquele pastor ali, ele não falar, não pregar sobre aquele tema ali, olha, eu vou ter que procurar outra igreja. Eu tenho, até agora me lembrei disso. Eu tenho uma loja, um comércio, e aí uns tempos atrás estava lá uma moça e ela falou assim, olha, eu estou esperando, aí na frente tem uma igreja assim da loja, ela falou, estou esperando esse pastor aqui já há meia hora. Se esse pastor atrasar mais 15 minutos, eu vou procurar outra igreja. Eu vou procurar essa igreja. Mas por que ela queria? Ela não estava querendo conversar com o pastor, não. Ela estava querendo a cesta básica, tá? E ela falou assim, se esse pastor demorar mais 15 minutos, eu procuro outro pastor, porque tem outros que me deem cesta básica. Então o que essa pessoa ela estava na igreja para quê? Primeiro, ela nem frequentava a igreja. E se frequentasse, ela estava pelo motivo totalmente errado. Ela não estava ali pelo que Deus é. Não, ela estava ali pelo que Deus faz, pelo que a igreja faz. Então, aquela pessoa, infelizmente, ela não está sendo ainda movida pelo Espírito Santo. O ponto 2, quem está cheio do Espírito Santo, ele se coloca à disposição do Espírito para que a sua vida seja um instrumento a ser usado. Então é quando você fala assim, aquela música que nós cantamos, Senhor, eis-me aqui. Senhor, continua a tua obra através de mim, me usa como instrumento teu. E deixa eu te dar um exemplo muito claro de como você pode ser usado como instrumento de Deus. Ali na escolinha, no departamento infantil, você pode estar sendo muito usado por Deus ali. Isso aqui eu até já falei semana passada. Isso aqui é um monte de concreto com 3 escadas e um microfone com pilha que só facilita para a gente não ficar forçando a voz. Porém, nós somos todos idênticos, todos iguais. Eu até te falo, ali dentro, quando você ganha uma vida ali dentro para Jesus, aquilo ali é uma vida inteira que você está ganhando para Jesus.
Momento em que você ganha um jovem daquele, uma criança daquela ali para Jesus, você coloca a mão, olha, eu te abençoo, olha, vai entrar sabedoria dentro da sua mente, você vai ser usado pelo Espírito Santo. Meu irmão, eu até acho, e tenho quase certeza que você está sendo usado muito mais por Deus se você estiver aqui em cima. Então, uma forma de você continuar a se colocar à disposição do Espírito Santo é isso, chegar para quem deve, falar, olha, como é que eu posso estar ajudando aqui a dar aula para essas crianças, a apresentar Jesus para elas? Isso é uma forma muito poderosa que você tem para o Espírito Santo continuar usando você. Então não queira apenas microfone, queira fazer bem aquelas crianças ali. Terceiro, quem está cheio do Espírito Santo, ele vê o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, conhece? Quem pode aí citar um fruto do Espírito Santo que fala lá em Gálatas 5? Eu começo, a mansidão, domínio próprio, mais algum? Esperança, alegria, longanimidade. Você sabe o que é ser longânimo? Longânimo, pensa num elástico. O elástico ele é longânimo, ele estica. Isso ali é, gente, a nossa paciência, né? Vai esticar mais um pouquinho. Vai esticar mais um pouquinho. Porque, olha, eu falo de paciência porque a paciência é que às vezes nos tira do sério, né? Nos tira do sério e nos faz pecar. Então seja longânimo, vai esticando. Então, o fruto do Espírito, ele se manifesta na nossa vida. E como? Nas nossas escolhas, nos relacionamentos, nas nossas atitudes, em cada ação, em cada oportunidade da nossa vida, a gente percebe o que? Olha, isso ali antes, se fosse naquela época eu falaria aquilo ali, olha, agora eu já não falo. Olha, se fosse naquela época eu teria reagido, mas agora eu já não reajo mais. Então, está havendo ali frutos do Espírito Santo, houve uma renovação da nossa mente, amém? É disso que a gente está falando. Quem está cheio do Espírito Santo, ele frutifica e leva a sério gerar discípulos para Jesus. Então, o gerar discípulos para Jesus pode ser ali com as crianças, pode ser no seu trabalho, na forma que você age, pode ser na escola, na sua faculdade, quando o professor lá de filosofia fala que Deus não existe, você levanta e fala, não, Deus existe sim, eu posso te provar isso. Ah, a Bíblia, tudo que a Bíblia fala é mentira. Não, olha, eu posso te provar isso, né? Temos alguns jovens aqui, a gente sabe que já não tem mais idade para professor estar lá profanando o nome de Jesus. Não, agora já não existe mais respeito nenhum, infelizmente. Então, de nada adianta ter aquelas 89% de pessoas no Brasil que dizem que acredita, e você, no momento que é para refletir e fluir o Espírito Santo, não ser usado. Amém? Que você seja aquele que diz que acredita em Deus e que realmente flua, para poder mostrar realmente que, olha, não, Deus ele é o meu centro. Então, quem está cheio, por último, do Espírito Santo, ele não perde o foco jamais. Jamais ele retrocede, jamais desiste, mas caminha até o final sabendo que sabe o que te espera? O céu. O céu é que nos espera. O céu é aquele lugar, aquela maravilha que nenhum olho jamais viu, nem cogitou passar na nossa mente aquilo que Deus tem preparado para nós. É isso que nos espera. Então, Deus ele tem preparado para cada um dos nossos filhos o céu, o relacionamento eterno com Ele, o relacionamento para sempre com Ele. Para quem? Para quem se manter firme até o final. Eu queria te convidar a se colocar de pé, se você puder. E eu queria concluir da mesma forma que eu comecei. Se é verdade que o Espírito Santo, ele habita em nós, e que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, não deveria haver uma enorme diferença entre a nossa vida e a vida do mundo, a vida das pessoas que vivem no mundo? A nossa vida, que nós que dizemos que o Espírito Santo habita em nós, não deveria haver uma diferença gritante? Então, será se nós temos levado a sério o que realmente é ser templo do Espírito Santo? Será se temos levado a sério o que é fluir do Espírito Santo? Nesse exato momento, nós temos o Espírito do próprio Deus presente na nossa vida, em cada um que está aqui. E o que a gente deseja mais do que isso? Nada. O Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro de nós, dentre os mortos. Jesus estava morto, dentro do terceiro dia ressuscitou. O Espírito que o ressurgiu, ele vive agora dentro de cada um de nós. Então, vivamos com coragem e do que Jesus ele já venceu a morte. Amém? Curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração, para nós orarmos. Ó Senhor bendito, Senhor Pai nosso Deus, ó Deus,
Obrigado, Deus, por nós podermos te chamar de Pai, nós sermos considerados filhos santos, justificados por Ti, Senhor. Ó Deus, que a gente queira, Senhor, sempre nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para que a nossa vida seja usada como instrumentos Teus, Senhor. Ó Deus, que a gente possa manifestar na nossa vida todos os dias o fruto do Espírito Santo, Deus. Ó Senhor, que a gente queira todos os dias frutificar e levar a sério realmente o que é gerar discípulos onde quer que a gente ande. Ó Deus, que a gente nunca perca o foco, Deus, do que realmente o Senhor quer para nós, porque o céu nos espera. Ó Deus, que a gente nunca perca e que tire o Senhor como centro da nossa vida, que a gente não procure simplesmente aquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus, não, nos livra disso, Senhor. Nos livra disso, mas que a gente tenha certeza e convicção daquilo que o Senhor é. Ó Deus, que não haja crise de ansiedade, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, que a ansiedade vá embora, a depressão vá embora. Ó Deus, que o Espírito Santo possa fluir na nossa vida. Ó Deus, aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente pise, não importa, Senhor. Que o diabo não tenha poder na nossa vida para querer colocar fantasias, querer nos distrair, nos desanimar. Não, Senhor. Ó Deus, que não haja essas armadilhas na nossa vida, mas que a gente flua do Teu Espírito Santo a todo momento, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu faz por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus.